Seja você bem-vindo a mais um episódio do nosso Negócios em Foco, o seu talk show semanal com empresários, líderes e personalidades relevantes para ajudar você na construção da sua maturidade empresarial. Nós sempre trazemos convidados de alto nível, você já deve estar acostumado com isso. Nessa altura do campeonato, já passando por tantos episódios, você sabe que aqui a régua é alta. E cada vez mais o nosso compromisso é trazer insights diferentes para você melhorar a sua performance. E hoje, falando em performance, treinamento, desenvolvimento, nós trouxemos uma personalidade exclusiva, Marcelo Bianchini, que é o primeiro e único construtor de autoridade. É uma pessoa que te ensina a construir a sua autoridade. Com empresas tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, ele vem construindo uma história de muito sucesso. Ele é escritor, treinador, palestrante, uma pessoa que inova em diversos mercados e, vale reforçar, cristão, pai, marido e já é avô. Vocês vão conhecer ele aqui agora e falar: "Não é possível, ele já é avô?". Sim, ele já é avô e contou pra gente aqui nos bastidores. Marcelo, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Adriano. Obrigado, obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite. Vai ser um prazer aqui bater um papo com a sua audiência nesses próprios minutos aqui. Gratidão. Estamos muito felizes, inclusive, de você arrumar uma brecha na agenda. Sei que a agenda é bem disputada, está sempre viajando, sempre ali desenvolvendo pessoas, mas hoje deixou um tempinho para a gente desenvolver a nossa audiência e trazer para eles uma percepção sobre posicionamento, que é aquilo que você traz como autoridade. Mas, Marcelo, antes dessa segurança, antes desse posicionamento, eu tenho certeza que você viveu uma longa história para chegar até aqui e ser resultado de todas as suas experiências. Conta um pouquinho de quem era o Marcelo lá atrás. Como é que foi a sua história? Bom, realmente, eu costumo sempre dizer que hoje em dia, como um treinador de palestrantes, palestrante internacional, o maior ecossistema de palestrantes internacionais, palestrar em Harvard, autor best-seller, inclusive eu te trouxe de presente aqui o meu livro, e Pá, depois eu vou fazer questão de assinar para você. Porém, é como nós sempre ouvimos, né? Quem vê palcos não vê bastidores. A minha história, de fato, teve uma longa jornada aí, até digamos aí que pude chegar no sucesso no momento atual. Eu venho de uma situação na qual meus pais passaram por uma tragédia, que foi algo muito marcante na minha infância, mas enfim, daqui a pouquinho eu falo sobre isso. Vamos falar um pouquinho do momento atual, porque senão, às vezes o pessoal já de cara ali já assusta um pouquinho. Eu vou dar só um spoiler, eu sou ex-presidiário, cumpri uma pena de 10 anos, porém hoje sou um empresário com empresas no Brasil e nos Estados Unidos e formo palestrantes. Porém, Adriano, é engraçado algo que eu costumo sempre dizer, as pessoas às vezes elas pensam: "Eu preciso construir o meu propósito, criar o meu propósito", ficam sempre nessa busca incessante de propósito. Eu falo sobre propósito, hoje eu vivo o meu propósito, porém eu não escolhi formar palestrantes, treinar palestrantes, eu simplesmente, a princípio, eu gostaria de contar a minha história. Como eu disse, eu sou um ex-presidiário e por muito tempo eu negava o meu passado. Eu já era um empresário, já havia saído daquela vida, convivia no meio de empresários, porém eu tinha vergonha do meu passado. Eu tinha medo de ser rejeitado, aquele medo de rejeição, convivia com empresários, e isso foi me corroendo por dentro. Eu olhava no espelho e eu sentia que faltava um pedaço de mim. Foi nessa situação que eu comecei a buscar conhecimentos para que eu pudesse entender de fato ali caminhos para que eu pudesse honrar a minha história, honrar o meu passado. E aí eu comecei a assistir palestras e comecei a ver que aquilo que para mim era a minha vulnerabilidade, que eu tinha vergonha, escondia, que era a minha história, para os palestrantes era basicamente algo que dava força para eles, porque a história deles impactavam outras histórias e era um símbolo de esperança. E eu comecei a ficar incomodado com aquilo. Eu falei: "Cara, como algo que eu não tenho coragem de contar para ninguém é força para os treinadores, para empresários". Muitas pessoas se conectam com marcas conhecendo a história do empresário, conhecendo ali a jornada que ele precisou enfrentar. E aquilo foi me incomodando de uma tal forma, eu falei: "Cara,
Não, isso estava basicamente explodindo dentro do meu peito, a minha história. Eu comecei a fazer alguns programas de mentoria, treinamento, formações, imersões. Foi quando eu escolhi um mentor, um grande mentor meu, na ocasião, um grande player. Comprei uma mentoria dele individual para que eu pudesse estar assim com ele, de frente a frente, como nós estamos aqui. E ali eu pude contar a minha história para ele, para saber se aquele desejo que começou a latejar no meu coração era algo que seria relevante para o público, para as pessoas também terem como símbolo de esperança, ou se eu estava viajando na maionese e aquilo não ia ser relevante de nada. Foi quando ele basicamente ali me validou e falou para mim: "Cara, a sua história vai ser símbolo de esperança para muita gente". Ali eu comecei a abrir minha história para o mundo e aquilo começou me libertar como um peso, tipo uma tonelada saindo de cima das minhas costas. Quando me dei conta, eu já estava no palco, palestrando, sem segundo grau completo, falando português errado, falando gíria, vícios de linguagem, mas ficou muito claro para mim que a mensagem era maior que o mensageiro, e que ela vinha do coração, e que ela poderia sim ser símbolo de esperança para outras pessoas que se vitimizavam da vida por muito menos daquilo que eu havia passado. Foi essa frase que ele me falou. Quando ele me falou essa frase, porque na minha vida, até aquele momento que eu decidi, eu vou falar qual momento daqui a pouco, dando um spoilerzinho aqui, naquele momento da decisão, que eu decidi largar aquela vida que eu havia vivido por décadas, até ali naquele momento, Adriano, eu vivia o que eu chamo de síndrome do coitadismo. Eu era uma vítima, vitimismo total. Ali, todas as decisões, atitudes que eu tomava na minha vida, sempre tinha que ter um culpado. Culpava meu pai, culpava Deus, culpava a pobreza, o desemprego, ter crescido numa comunidade, culpava o governo, culpava todo mundo das decisões que eu tomava. Eu nunca era o responsável por aquilo. Quando eu entendi que a minha história serviria de símbolo de esperança na vida de pessoas que se vitimizavam por muito menos daquilo que eu havia vivido, entendi que não era sobre mim, seria sobre o outro, sobre o próximo que ouvisse a minha história e, e visse, talvez estivesse numa situação que não tivesse perspectiva de melhora de vida, assim como eu tive, e conseguir reverter a situação. Foi aí que eu comecei a palestrar. Era o desejo que eu tinha, apenas me libertar. Quando eu me dei conta, eu estava no palco, palestrando. Avançando um pouquinho, eu queria me tornar um palestrante internacional, era esse o desejo. Até antes de você contar um pouco dessa parte importante da sua história, que é chegar a se tornar um palestrante internacional, eu escutei há um tempo atrás, queria muito sua opinião sobre esse conceito, mas dizem que seu propósito está diretamente ligado às dores que você sofreu. Você tem uma responsabilidade por ter vivido algo de talvez ajudar outras pessoas a se curarem daquilo, porque você é a prova viva de uma transformação. Se curar, primeiro passo, né? Primeiro eu me curo, depois eu ajudo outras pessoas a se curarem daquilo que eu vivi. Você acredita que na sua vida teve um pouco de ligação? Aquilo que você viveu estava diretamente ligado ao seu propósito de ajudar outras pessoas a se curarem também? E isso eu vejo mais voltado para o lado de uma missão, porque o propósito, na minha visão, Adriano, na minha visão, temos propósito profissional, vamos se dizer assim. Qual o propósito profissional? Aquilo que eu quero fazer profissionalmente, se possível, para o resto da vida. Aquilo que vai balançar meu coração, que vai fazer com que todos os dias eu seja melhor do que eu fui ontem. Algo que se eu pudesse fazer de graça, eu faria sem reclamar, só por desejo, só por paixão. Porque uma maior acredito eu que 70, 80% da vida adulta iremos passar trabalhando. Então precisamos fazer algo que nos faz feliz, aquilo que balança o nosso coração, que nos faz acordar todos os dias, levantar da cama e ter um porquê. Esse eu vejo o propósito profissional. Hoje eu, como um cristão, eu vejo que o nosso propósito de vida, de fato, é sermos embaixadores de Cristo. Essa é a minha crença, é aquilo que eu acredito. É
no meu trabalho, na minha casa, num programa como esse, nas minhas redes sociais, eu poder de fato mostrar que hoje eu só sou quem eu sou, porque um dia Cristo morreu por nós. Esse é o propósito de vida que eu, como cristão, acredito e sigo. Propósito profissional, eu falei. Agora entra a missão. A missão, na minha visão, naquilo que eu acredito, já é eu pegar aquela dor, aquilo que eu vivi, aquilo que eu superei e poder hoje impulsionar outras pessoas para poder acreditar que é possível, independente de onde elas vieram, independente de onde elas estão, do que elas viveram na vida, que é possível com que elas possam ter uma vida melhor. Isso eu vejo como missão. A dor que eu vivi, aquilo que eu passei, aquilo que eu senti, hoje eu poder impulsionar outras pessoas e ser um símbolo de esperança para que elas possam um dia também fazer isso com o próximo. E assim sucessivamente. Isso é o que eu acredito relacionado a propósito e a missão, o que eu acredito e o que eu sigo. Perfeito, perfeito. Acho que a gente tem uma percepção um pouco diferente desse contexto inicial, mas que faz com que as pessoas tenham clareza, de que, de fato, elas têm algo a ser cumprido, tanto como um propósito numa esfera maior, mas também uma missão. Qual é meu papel aqui nessa terra? O que que eu tenho que fazer? E muitas pessoas às vezes se perdem dos caminhos porque não encontraram o seu propósito, consequentemente não estão cumprindo a sua missão. E aí acaba vivendo uma vida sem brio, sem, acho que essa é a melhor palavra, brio, uma vida apática. Hoje, você já disse que atua como palestrante, mas você tinha um sonho lá atrás de ser um palestrante internacional, e esse sonho se concretizou. Hoje o que a gente vê é resultado de um desejo lá atrás que se concretizou e a gente já está vivendo, né, você já está vivendo os teus sonhos. Mas como foi essa ida para os Estados Unidos, ser um palestrante internacional? Isso, exatamente. Eu já estava palestrando em alguns estados no Brasil, eu já estava avançando com na área do desenvolvimento humano, com treinamentos, programas de mentoria. Foi quando eu lancei esse primeiro livro individual. Eu já havia lançado alguns livros de coautoria. Quando eu lancei esse primeiro livro meu, eu solo, eu lancei esse livro aqui é uma metodologia de vida daquilo que eu vivi. Deixa eu mostrar aqui, pessoal. Esse é seu, presente. Aquilo que eu vivi. O meu desejo era que ele fosse um best-seller. Porque, Adriano, um best-seller, comercialmente falando, é aquele livro que vende milhares de cópias, que está lá na lista dos mais vendidos. Porém, vendas não impede eu ir lá e comprar todos os livros que estão na livraria e me tornar um best-seller, correto? Um best-seller, de verdade, é aquele livro que as pessoas compram, leem e indicam. Porque quantos livros você tem lá na sua casa, que está lá na estante, você comprou e nunca leu? Eu Alguns. tenho alguns também. O verdadeiro best-seller é aquele livro que as pessoas, vou repetir, compram, leem e indicam. Você só vai indicar algo que fez sentido para você. Talvez teve uma mudança de visão, de mindset, aprendeu um método, aprendeu uma metodologia que você pode faturar mais, ou teve uma mudança interna, algo o livro proporcionou para você, para que você possa indicar para outras pessoas. Quando eu comecei a palestrar, logo no início, eu decidi que eu iria mandar a minha mensagem além das fronteiras do Brasil. Isso, olha que louco, isso aconteceu lá no comecinho de 2019. Quando veio o livro, eu publiquei alguns livros de coautoria. Quando veio esse livro, era um desejo que eu tinha, um sonho de fechar contrato com essa grande editora, uma das maiores editoras de best-seller no Brasil. Quando eu consegui, quando eu fechei o contrato, eu decidi que esse livro seria um best-seller e que a minha mensagem iria ficar por séculos e séculos, mesmo depois da minha morte. Isso seria o meu legado, para que todas as pessoas que lessem esse livro se incomodassem com a vida que eles estão tendo hoje e pudessem lutar com algo chamado vitimismo para poder se tornar autoridade da sua própria vida. Esse é o propósito do livro. É isso que eu acredito, essa é a minha causa. Quando o livro já estava com data para ser publicado, eu devia ter uns 7 mil seguidores.
E eu falava: "Cara, quem sou eu na fila do pão? Como que eu vou ser um best-seller e eu vou atingir esse objetivo, sendo que eu nem sou muito conhecido?". E eu comecei a me aprofundar no posicionamento de grandes players que eram o que eu queria ser, best-seller. E eu vi que alguns deles, os que mais se destacavam, tinham um posicionamento diferente do que outros, que era um posicionamento de palestrante internacional. Eu falei: "Cara, eu acho que isso vai agregar muito na minha carreira, como palestrante, como treinador, como mentor e como escritor". E eu fui atrás de uma possibilidade de que eu pudesse me tornar um palestrante internacional. Falei: "Cara, eu invisto aí na minha carreira 30, 50, 70 mil reais, quanto for preciso. Estou investindo em mim, na minha carreira, para que eu pudesse me posicionar como palestrante internacional". E eu me frustrei porque eu não encontrei essa possibilidade. Eu falei: "Opa, espera aí, eu sou empreendedor, calma, tem alguma coisa aí. Eu estou querendo investir altíssimo em algo que não tem, então se não tem, eu vou criar". Analisei, fiz ali um breve mapeamento ali de mercado e vi com as pessoas mais próximas de mim, que também eram palestrantes, como que seria se existisse uma possibilidade de que essas pessoas pudessem se posicionar como palestrantes internacionais. E todos eles falaram que seria o máximo. Eu falei: "Então tá, vou criar". Eu já vinha de institutos, masterminds, com formações, certificações. Eu falei: "Cara, vou criar uma certificação de palestrante internacional, que vai ser a maior do planeta", porque eu pesquisei e não existia. Então, se eu for o primeiro, eu vou ser o maior, até que não tenha um segundo maior do que eu, serei o maior. E comecei a analisar, eu não falo inglês. Na ocasião, menos ainda, não falava menos ainda. Estamos falando, Adriano, de 2021, finalzinho de 2021 para começo de 2022, agora. Eu falei: "Cara, eu não preciso palestrar para americanos, ou para gringo, ou para qualquer outra linha, eu só preciso palestrar em outro país, para que eu possa ter um posicionamento de palestrante internacional". Porque, infelizmente, aqui no Brasil, nós temos uma cultura de que tudo que vai para fora ou que vem de fora é melhor. E não necessariamente é. Às vezes, produtos são fabricados, produzidos aqui no Brasil, eles vão para fora e vêm, volta para o Brasil mais caro ainda, com impostos, mas foram fabricados aqui, produzidos aqui. Já que a cultura no Brasil é assim, então vamos se posicionar como palestrante internacional para aumentar a nossa autoridade aqui no Brasil, para que eu pudesse me tornar best-seller, porque esse era o objetivo. E poder impulsionar a minha mensagem através das minhas palestras e através do meu livro. Esse foi o objetivo. Quando eu entendi que era um mercado grandioso, gigantesco, eu não falava inglês, eu precisava apenas palestrar lá fora. Eu fui com força nisso. Quando eu entendi que tinha uma demanda enorme aí, um mercado grande, eu fui com força nisso. Pesquisei e vi que a maior comunidade de brasileiros que tem fora do Brasil seria em Boston, em Orlando, nos Estados Unidos. Falei: "Ninguém quer ir para Boston. Orlando tem a Disney, todo mundo quer ir para Disney, todo mundo quer viajar em férias com a família". Foi ali que nasceu o Congresso Internacional Plano Perfeito. Hoje, a maior certificação de palestrantes internacionais que tem no planeta, com a proposta de rodar os 5 continentes do mundo. Uau. Essa construção, eu imagino que quando você projetou essa ideia, ainda não tinha talvez uma noção real da dimensão do que ia acontecer e como ia se tornar esse teu produto e esse teu modelo de negócio. Ao longo do processo, quando você veio construindo e percebendo as dimensões que isso estava se tornando, como que você se sentiu? Porque uma coisa é eu projetar algo, ele dar certo até certo ponto, está muito dentro da linha daquilo que eu imaginava, mas e quando transcende? Quando é muito maior do que aquilo que eu imaginava? Para você, foi importante aí nesse momento, como que você se sentiu? Para você ter uma ideia, a situação, assim, num ponto foi tão assertiva, porque eu já havia investido
25% mais ou menos do evento todo, primeira edição, Orlando, já havia chegado para alguns grandes players e feito o convite para estar como âncoras no evento. Eles já tinham aceitado, muitas pessoas já tinham investido no evento, muitas pessoas já tinham comprado passagens, reservado hotéis, comprado pacotes para Disney. O evento já estava 2 meses para acontecer e eu não tinha visto americano. Então, por que eu estou falando que a coisa foi tão assertiva? Porque o plano, ele só é perfeito porque é o plano de Deus. Não é o plano do Marcelo Bianchini. O que eu fiz nessa hora? Eu dobrei o joelho e fui orar. E pedi para Deus que, se fosse ego, ou se fosse algo que eu estaria ali obcecado pela situação, e se não estivesse ali alinhado com um propósito de mandar a nossa mensagem além das fronteiras do Brasil e poder contribuir com o mundo e com pessoas melhores através da nossa mensagem, porque tem muitas pessoas precisando nos ouvir no mundo, não só no Brasil, porque eu rodo vários países e eu sei disso, que as coisas não acontecessem. Agora, se fosse da vontade de Deus, que nada me impedisse. Agora, você imagina, um ex-presidiário chegando lá no consulado para tirar o visto americano. Então, não daria nem para dizer o como você se sentiu, porque tudo foi uma preparação e foi acontecendo ao longo do tempo. Era como algo impossível de ser mensurado. Se você desenhasse, talvez seria totalmente diferente daquilo que você esperava, porque a sua consciência te permitia enxergar uma coisa, mas foi além, foi literalmente um plano de Deus. Muito além, Adriano, muito além. Eu só queria palestrar nos Estados Unidos, eu só queria me posicionar como palestrante internacional. De repente, quando eu vi que não tinha a possibilidade, eu falei, então eu vou criar. Decidi, comecei a investir, comecei a respirar aquilo e comecei a fazer tudo que precisava ser feito. E nem visto americano eu tinha, olha que loucura. As coisas começaram a acontecer e começou a tomar uma proporção tão grande sem nem ter acontecido. Sem nem ter acontecido, o evento começou a tomar uma proporção gigantesca. Só para finalizar a parte do visto. Fui lá, fiquei 1 minuto e alguns segundos na frente da pessoa que me entrevistou. Pra onde você vai? Vou para Disney, realizar um sonho. Boa viagem. Simples assim. Com antecedentes, com passagem, enfim. Deu tudo certo, viajamos, fomos. Na primeira edição, eu levei 26 palestrantes. Todos puderam assim como eu desejava, todos puderam se posicionar como palestrantes internacionais para poder aumentar a sua autoridade aqui no Brasil. Inclusive grandes players que já estavam assim muito avançados dentro do mercado digital, dentro dos seus mercados. Foi relevante para todo mundo pôde construir essa autoridade internacional. E aí veio a primeira edição. Isso nós estamos falando de junho, 10 e 11 de junho de 2022. Hoje, principalmente por conta desse ecossistema que você montou, essa grande quantidade de palestrantes, você tem um critério para definir quais são essas pessoas? Porque no episódio da semana passada, nós estávamos falando com o mestre Plains, ele estava falando muito sobre formar pessoas de valores e você aumentar o seu legado através dessas pessoas. Você viveu uma transformação, você passou, eh, usando termos até bíblicos, né, pelo vale da sombra da morte lá atrás, e você mudou a sua vida da água para o vinho numa proporção gigantesca. As pessoas que estão com você, que andam com você, as pessoas que são formadas por você, provavelmente elas carregam parte do seu legado. Mas como você aceita essas pessoas? Como me tornar um palestrante internacional? Tem algum critério hoje que para você é importante? Muito interessante sua pergunta, porque avançando um pouquinho, a princípio, é como você falou anteriormente, as coisas foram acontecendo, eu não foi nada planejado, não foi algo desenhado com um planejamento de 1, 2, 5, 10 anos, não, o objetivo era rodar os 5 continentes. Eu mapeei um país que eu pudesse ter vínculo,
mais próximo, conexões em cada continente, em 5 continentes. Na Antártica, acredito eu que urso polar e pinguim ainda não assistem palestras, então esse continente ficou de fora. Então, restam os outros 5. Mapeei alguns países que eu vi que teria mais conexões para poder estar lá. Um critério do evento público brasileiro, para que os palestrantes pudessem palestrar para brasileiro, ou, por exemplo, Portugal, Angola, na África, Portugal na Europa, que eles entendem, né, o português. O evento foi avançando. A princípio, o palestrante abriu minha empresa nos Estados Unidos, nessa primeira ida para os Estados Unidos, para poder fazer esse business lá. A princípio, o palestrante investia para que ele pudesse ter uma certificação de palestrante internacional. Quando eu já estava na terceira turma, a segunda foi Portugal, a terceira voltamos para os Estados Unidos, para Miami. Na terceira turma, teve uma universidade americana, a Must University, lá da Flórida, do estado da Flórida, de Boca Raton, que entrou em contato comigo e quis ter algumas reuniões comigo. Começamos a iniciar ali um diálogo. Foi quando eles falaram, cara, você está fazendo algo que ninguém está fazendo no mundo. Não tem nenhuma universidade certificando palestrantes internacionais. Nós queremos estar com vocês. Foi aí que foi um grande feito da marca. Na terceira edição, eles entraram como parceiros e certificando todos os nossos palestrantes. Nessa edição, que foi a terceira, eu levei 30 palestrantes para lá, para Miami. Eles estiveram no evento todo e eles assistiram algumas palestras. E eles viram que algumas palestras eram palestrantes totalmente sem experiência, iniciante, que não tinha performance de palco, que não tinha uma estrutura de entrega da sua palestra, conteúdo, posicionamento de palco, não tinha nenhuma conduta, uma postura de palestrante. E ali, quando acabou o evento, eles chegaram para mim e falaram assim, aí nós já estamos falando de março de 2023, terceira turma do Plano Perfeito. Marcelo, não tem como alguns palestrantes que estão péssimos carregar o certificado da Must. Nós somos uma universidade conceituada aqui nos Estados Unidos, já estamos 6 anos aqui e alguns palestrantes não têm preparo para isso. Qual é o filtro que você faz para eles estarem aqui? Falei, não tem filtro. As coisas foram acontecendo e cá estamos. Ele falou, cara, para nós continuarmos com você, você vai ter que treinar essa turma aí. Você vai precisar preparar eles para que nós possamos certificá-los. Você vai ser basicamente a faculdade deles lá no Brasil e nós a pós-graduação. Eu pensei, eu falei, cara, eu gosto de desafio. Perfil comportamental executor, gosto de desafio. Já fiz mais de 100 palestras profissionais. Já palestrei 3 vezes nos Estados Unidos, palestrei em Harvard, palestrei aqui em Miami, palestrei em Orlando, palestrei 2 vezes em Portugal. Já passei por mais de 15 estados no Brasil. Já impactei algumas milhares de pessoas online e presencial. Eu acho que eu sei ensinar alguém a palestrar. Topo o desafio. Excelente. Em abril de 2023, abri a primeira turma. Criei uma metodologia chamada Palestrante Inabalável, que é a forma que eu entrego a minha palestra, é a estrutura de uma forma um pouquinho mais básica. Minha palestra ela já está um pouquinho mais avançada, a forma de entrega. Desenhei uma metodologia, nasceu a formação Palestrante Inabalável. Em abril, isso foi março de 2023, em abril de 2023 tivemos a primeira turma com 33 novos palestrantes. E aí 9 meses se passaram, estamos na 6ª turma, já formamos quase 500 palestrantes, de lá fizemos mais uma turma em Orlando, a Must dessa vez pôde certificar palestrantes qualificados com os critérios da formação Palestrante Inabalável, com preparo dessa vez. E agora estamos avançando para agência, porque agora criamos uma agência para vender os nossos palestrantes. E muitas coisas que está sendo criado dentro do ecossistema, alguns outros programas também, para realmente, de fato, construção de carreira e posicionamento do palestrante, que seja um médico, um empresário, um coach, um treinador, um mentor, um terapeuta, enfim. Aquela pessoa que acredita que, através da sua mensagem,
da sua história, ela pode construir um posicionamento de autoridade a nível internacional, para que ela possa escalar os produtos dela, as vendas delas, o serviço dela, a prestação de serviço, o produto dela em si, e poder se posicionar como um palestrante independente do mercado que ela vem. Marcelo, a história até aqui está muito interessante, mas eu entendo que uma pessoa, para se tornar um palestrante, ela tem que vencer alguns desafios, que muitas vezes são desafios comportamentais, pessoais. Às vezes tem origem até na infância, medo de rejeição, dificuldade de falar em público. Você me disse em algum momento da sua história que você também precisou vencer o desafio sobre a sua história pessoal, para você se posicionar bem, para você chegar onde você está. Primeiro, como você venceu esses desafios, o que aconteceu na sua vida para ter vencido esses desafios e você se posicionar, e como você transforma de forma metódica isso para ajudar as pessoas a se posicionarem também. Sim, exatamente. Para mim foi muito desafiador, porque imagina só, eu vindo da história que eu vim, sem segundo grau completo, sem nenhum tipo de formação, tendo convivido 10 anos num presídio com um monte de pessoas que falavam errado, que não tinha nem escolaridade, eu falava muito errado. No início, quando eu abri minha história para o mundo, comecei. A parte dele, não pegou o som? Beleza, boa. Mas aqui na voz tá ok, né? Tá, Eu pergunto de perfeito. novo, Tim? Não. Acho que não, acho que é só eu, Tá. só eu. Demais, foi muito desafiador para mim no começo. Imagina só, eu sem segundo grau completo, sem nenhuma formação acadêmica, nenhuma faculdade, porque numa faculdade o aluno se desenvolve um pouco mais ali. Por mais que muitas questões são emocionais, eu já vou falar sobre isso, da forma metodológica que nós trabalhamos isso, mas falando um pouquinho de como foi comigo. Foi muito desafiador até mesmo falar sobre a história, porque subir num palco, eu já palestrei para 4.000 pessoas, subir num palco e falar que você é um ex-presidiário é muito desafiador. Aí vem o português errado, aí vem muita situação, mas o que fazia eu continuar ali? A mensagem maior que o mensageiro. Não era sobre mim. Uma palestra nunca é sobre você, Adriano. Quando uma palestra é sobre você, é aquele palestrante arrogante, carentão, que é tudo eu, eu, eu. Quando a palestra é sobre o outro, é aquele impacto que você proporciona na vida das pessoas e faz as pessoas sair dali com uma sensação de que em poucos minutos da sua fala, do que eu chamo de uma palestra inabalável, em poucos minutos você conseguiu mudar a percepção, às vezes de vida, de valores que a pessoa tinha. Isso é o que eu chamo de uma palestra inabalável. Comigo, como foi no início disso tudo? Eu estava numa fase, quando eu abri minha história para o mundo, eu estava num momento de autoconhecimento. Eu tive muitas situações do passado, na minha infância, muitas situações quando eu convivi no crime, então eu precisei ressignificar muitas coisas. Só que quando eu mergulhei nesse autoconhecimento, autodesenvolvimento, eu comecei a fazer um monte de coisa, um monte de formações de hipnoterapia, terapia, PNL, coach, inteligência emocional, rebirth, constelação. Eu fui fazendo um monte de formações e ali eu estava me auto libertando também, me autoconhecendo. Então, ao mesmo tempo que eu fui me capacitando, me profissionalizando nessas formações, eu fui me curando. Então, ali eu fui perdendo esse medo de guardar a minha história, de ser rejeitado, o medo de subir no palco e ser rejeitado, de ser criticado, o medo das pessoas, o que, que as pessoas vão falar. Quando eu fui colocando isso sempre na frente, que a mensagem era muito maior do que o mensageiro, de que não era sobre mim, era sobre o outro, eu fui vencendo esses desafios. Mas não é uma tarefa simples, eu estava altamente determinado a conseguir viver do meu propósito, viver daquilo. Eu já não estava mais no jogo do dinheiro. Teve uma fase na minha vida, quando eu saí, que eu tive uma transportadora de caminhões frigorífico, ali eu estava na construção, financeiramente falando. Nessa ocasião, quando guardar a minha história começou a me incomodar, ali eu pude viver o jogo do propósito.
Então ali, de fato, eu estava, lutando de fato comigo mesmo para não desistir daquilo que de fato brilhava meus olhos e balançava meu coração. O que que hoje nós trabalhamos com pessoas que, assim como eu, passaram por situações assim também, comportamentais, emocionais. Por mais que eu formo palestrantes, mas eu sou treinador comportamental, então diversas formações na área do desenvolvimento humano, eu utilizo ferramentas para que possamos também desbloquear certas situações que têm emocional. Você falou um ponto que é um dos pontos que mais trava uma pessoa de poder falar perante uma câmera, de poder gerar conteúdo nas redes sociais ou de poder até mesmo subir num palco e poder dar uma palestra, até mesmo falar em um pequeno grupo ali de seus liderados, numa gestão de empresa, alguma situação, em uma reunião, num almoço, num jantar de negócios, aquele friozinho na barriga, aquele bloqueio, a pessoa se planeja falar muitas coisas, na hora que chega não fala nada. A rejeição. A rejeição é uma questão que bloqueia muito na hora de falar em público, porque inconsciente, a pessoa inconsciente, ela pensa: se alguém levantar na hora que eu estiver palestrando, eu estou sendo rejeitado, eu estou sendo invalidado. Isso significa que eu não estou sendo bom o suficiente. Talvez a pessoa teve uma infância que ela foi muito cobrada, você tem que ser o melhor, você tem que, você tirou nota 9, é o máximo que você pode fazer, eu quero um 10. Você tem que ser melhor, você tem que dar exemplo. Quem é você para achar que você é alguma coisa? Talvez esses tipos de cobrança geram um bloqueio na nossa mente subconsciente, onde a nossa mente subconsciente vai nos bloquear de fazer certas situações para impedir que seja feito, impedir que nós passamos por aquele constrangimento novamente. Mecanismo de defesa. Exatamente. E ali é onde que se bloqueia. As pessoas, às vezes, é bom um conteúdo, sabe muito sobre aquela situação, mas não consegue colocar para fora. E nós trabalhamos isso profundamente, ressignificamos isso através de dinâmicas profundas, para que, de fato, o aluno saia da formação palestrante inabalável na certeza de que ele pode sim brilhar nos palcos e mandar a sua mensagem para o mundo. E hoje, onde você faz essas formações? Você monta grupos e vai até o aluno, forma em cidades, tem uma base para formar essas pessoas? Porque mesmo que eu não tenha, talvez, uma pretensão de me tornar um palestrante internacional, mas eu queira participar desse processo para conseguir me posicionar dentro do meu negócio, do meu grupo, como líder, eu acredito que já é uma formação muito boa, né, já ajuda a pessoa a conseguir extrair melhor a mensagem dela. Claro que no fim das contas ter um certificado internacional é valioso para qualquer pessoa, mas eu como líder, eu como empresário, eu como pastor, não sei, alguém que fale para as pessoas, participar de uma formação como essa, imagino que ela é transformadora. Então, onde eu preciso ir, onde eu preciso estar, ou vocês estarão em alguns lugares diferentes para essa formação? Claro, com certeza. Inclusive, eu tenho alunos pastores, médicos, dentistas, empresários, advogados, políticos, que de fato procuram uma formação não só para palestrar. Palestrar é bom você ter uma estrutura de uma palestra pronta, montada. De repente, você é convidado para palestrar, você é um médico, é convidado para você dar uma palestra num congresso de medicina, alguma coisa está acontecendo. Você é um empresário e você está num jantar de empresários, de network, você precisa ali falar um pouquinho do seu trabalho, mostrar que você é bom, porque eu costumo sempre dizer, não basta ser bom, você precisa parecer ser bom. E quando você parece que você é bom, quando você começa a se comunicar de uma forma assertiva, que eu chamo de uma comunicação inabalável. Então, por N motivos, você precisa se comunicar bem. Hoje, a comunicação é o maior poder que o ser humano tem. Antes das pessoas comprarem o nosso produto ou o nosso serviço, elas vão comprar nós. Com as redes sociais hoje, a facilidade que tem de podermos ver todo mundo, ver qualquer negócio, qualquer marca, qualquer dono de marca é grandiosa. Então, antes de nós se conectarmos com uma marca, com um produto, com um serviço, nós se conectamos com a pessoa. E a comunicação é a melhor forma de você poder mostrar que você é bom. Então, independente se você é um médico, se você é um pastor, se você é um empresário, você ter uma comunicação assertiva, ter técnicas ali de oratória, ter posicionamento de palco, postura, conduta, como você se portar em uma reunião, por exemplo, numa comunicação que você está tendo com o seu time, com a sua equipe, dentro da sua empresa.
e até mesmo ter uma palestra estruturada falando um pouco da sua história, para as pessoas se conectarem, porque histórias se conectam com histórias. Falando do seu produto, falando do seu serviço. Eu tive uma experiência com o Caíto Maia, da Chili Beans, que eu tive a oportunidade de palestrar no mesmo palco que ele, e quando estávamos no camarim, eu perguntei para ele, falei: "Caíto, por qual motivo, né, o preço do seu cachê é esse?" Enfim, até brinquei com ele: "Quase igual ao meu, um dia eu chego lá." Porque você é um grande empresário, talvez às vezes a conta não feche, você precisa ir para uma palestra lá no Rio de Janeiro, lá no Espírito Santo, um empresário como você, com uma agenda bem completa, bem cheia. E ele falou uma coisa para mim que eu nunca esqueço, eu sempre trago isso para os meus alunos. Porque a questão não é o cachê. O cachê é só para dizer que eu não estou indo de graça. Eu gosto de palestrar, porque todo palco que eu subo, eu consigo transformar centenas, se não milhares, de fãs na minha marca. A pessoa que não conhece a minha marca, que não conhece a Chili Beans, quando ela assiste uma palestra minha, ela sai de lá com vontade de comprar um relógio ou um óculos, porque ela entende toda a trajetória que teve por trás daquela grande marca. Eu falei: "Uau." Quando eu entendi isso, eu entendi que não é sobre estar ali no palco e ser um palestrante. É sobre o legado que você vai deixar através da sua comunicação. E sendo uma comunicação assertiva, uma comunicação inabalável, as pessoas te compram. Quando eu falo as pessoas te compram, claro que você não está à venda, mas antes das pessoas comprarem o seu produto ou o seu serviço, elas vão comprar você. Elas vão passar a te acompanhar, elas vão se conectar com seus valores, com seus princípios. E é ali que em algum momento essa pessoa vai comprar de você. Porque uma venda é consequência do bom trabalho que você vai fazer na vida dela, do excelente serviço que você vai fazer na vida dela. E às vezes não é com o seu produto, às vezes é com conteúdo, com insight, com uma visão que você trouxe para ela de negócios ou de mundo, que ali naquele momento ela, quando você tem um produto para vender, quando você abre, por exemplo, um programa de mentoria, um curso, um treinamento, ou um relógio, um óculos, uma bolsa, alguma coisa que você venda, a pessoa vai ter um carinho tão grande por você, porque você ajudou tanto ela naquele corte de podcast, naquela entrevista, naquela live, naquele Reels, que ela vai sentir um sentimento de reciprocidade com você e ela vai comprar de você. Porque a venda é simplesmente uma consequência. Porém, é um business. Bom, tudo eu acho que é uma consequência, né? Todas as coisas que acontecem, elas são consequência de alguma ação, de algum posicionamento, de alguma ideia nos negócios, na vida. A gente sempre é resultado das nossas ações, a gente é produto das nossas escolhas. Você viveu diferentes fases na sua vida, diferentes momentos. Sua história, ela, por si só, me permita o termo, mas ela é um milagre. Eu tive a oportunidade de ver uma palestra sua aqui na Náutica, inclusive, fiquei muito impactado com a sua palestra. Recomendo para que as pessoas assistam o seu conteúdo, as suas palestras. Mas tem uma pergunta que eu sempre faço para os nossos convidados, e eu imagino que você talvez encontre esses pontos dentro da sua história para estar vivendo o que você está vivendo hoje. Quando a vida, Marcelo, verdadeiramente começou a dar certo? Quando que você sentiu que, a partir daquele momento, por mais que você fosse viver alguns desafios, é natural que a gente viva desafios mesmo quando a gente está no caminho do sucesso. Quando você sentiu que, a partir daquele momento, se você continuasse fazendo com persistência aquilo, sua vida só seria multiplicação a partir daquele dia, daquele momento, daquela circunstância? Conta pra gente. Excelente pergunta. Eu acho que tem alguns momentos que a minha vida começou a dar certo. Conte todos. Acho que o primeiro foi quando eu nasci. Quando eu nasci foi o momento, acho que foi o auge que minha vida começou a dar certo. Ali eu tive a oportunidade de receber essa dádiva que é a vida. Avançando um pouquinho, eu segui alguns caminhos na minha vida que até então errados, né, me levaram ali para o fundo do poço, algumas decisões que eu tive que fizeram com que eu fosse parar atrás das grades, perdesse minha liberdade, perdi meus pais, cresci basicamente no mundo, sem família, mas acredito eu que o primeiro momento que fez eu chegar até aqui, porque eu poderia não estar aqui hoje, foi a decisão que eu tive de nunca mais passar por aquilo que eu estava passando naquela vida e decidi sair do crime.
Acredito que aquele foi o ponto mais alto de todos os momentos que a minha vida começou a dar certo, acho que foi naquele momento, aquela decisão. Inclusive tem um trecho na minha palestra que eu falo que um pouco antes eu falo do poder da decisão, vou mostrar para vocês o poder que tem uma única decisão, e nesse momento foi o momento que eu decidi que eu nunca mais eu estava numa blitz do batalhão de choque, foi naquele momento que veio que dizem, né, a virada de chave, né, a virada de chave ali, para que eu pudesse, de fato, não querer mais viver aquela vida. Então, eu acredito que esse primeiro ponto em si foi o momento que eu decidi que o crime não era mais para mim. E que se eu continuasse naquela vida, eu estava apenas repetindo os padrões do meu pai. E ali, o final que eu teria provavelmente seria igual ou pior o dele. Acho que esse foi o primeiro momento, né, com exceção à vida, né, o momento que eu nasci. Acho que após esse momento, a minha vida começou a dar certo mesmo quando eu conheci a minha esposa, porque ela foi um alicerce para mim. Ela foi a pessoa responsável de eu hoje ser o homem que eu sou. Então eu devo muito isso a ela, inclusive ela está aqui nos assistindo, amor. E um terceiro momento foi quando eu pude aceitar Jesus. Foi quando eu me tornei cristão, me batizei nas águas e dali então estou aprendendo a viver uma vida com Cristo. Ó, bom, essa junção desses elementos acho que é o maior formador de caráter, né. Primeira vez que alguém responde que foi quando, eu vim para a vida, né. Primeira vez que eu escuto essa resposta nos nossos 30 episódios do Talk. Então, dar valor à vida realmente é uma virada de chave muito grande. Quando você percebe que a vida não é só uma consequência, mas você tem realmente a dádiva de estar presente aqui, nesse momento, nesse espaço-tempo, cumprindo aquilo que você precisa cumprir, você já começa a ter uma outra percepção. Isso foi muito legal, essa tua, essa tua fala nesse O resto momento. é só escolhas. Exato, exato. Aí é o que você vai fazer com aquilo que você recebeu de presente, né. E aí, às vezes, a gente escolhe, alguns caminhos que não prosperam tanto, mas a gente também a vida é tão justa que ela nos dá a oportunidade, inclusive, de perceber que isso está acontecendo e ressignificar ela em vida, em tempo presente. Então isso é realmente uma bênção. É muito bom ouvir isso. Dizer que, no momento mais difícil da sua vida, você teve uma decisão de transformação, para os empresários que nos assistem, para qualquer pessoa que, vai assistir esse episódio, talvez é no momento mais difícil da sua vida que é ali que começa esse estopim de crescimento. Dizem que Deus é o Deus da última hora, né. Então ele aparece na última hora. E se nessa hora você abrir o seu coração e permitir que as coisas comecem a fluir, a partir desse momento, você pode viver coisas extraordinárias. Então na sua empresa, talvez é o pior momento, meu caixa está difícil, talvez eu não consiga pagar o 10º ou o salário do próximo mês, e aí grandes coisas podem acontecer. Então eu sempre pedi para que os nossos convidados viessem com um viés espiritual mesmo, que a gente conseguisse trazer, histórias empreendedoras que falem sobre negócio, mas que principalmente edificassem ao nome de Deus. E esse episódio tem realmente esse grau de especial por isso, porque você trouxe elementos importantes de transformação que com certeza vão ajudar o empresário nas horas mais difíceis. Dos líderes que a gente fala nas horas mais difíceis, e até pessoas que talvez não estejam nesse caminho, mas estejam passando por um momento de desafio e precisam de ouvir uma palavra que as faça entender que é na hora mais difícil que grandes coisas acontecem. Você trouxe isso para a gente e eu queria que, num compilado, tudo aquilo que a gente conversou, você trouxesse uma dica para as pessoas que estão nos assistindo, daquilo que você sentiu no seu coração. Vou deixar você bem à vontade para trazer a dica daquilo que você realmente está sentindo, e a partir disso a nossa audiência vai ser transformada também. Muito bom. Eu acho que pegando um gancho até mesmo do que nós acabamos de falar, eu acho que eu posso contribuir com algo que, inclusive, foi um dos momentos que a minha vida começou a dar certo. Eu acredito que eu posso contribuir bastante com talvez se você esteja passando por uma fase na sua vida que nós podemos fazer ali uma comparação com, uma linguagem bíblica, talvez você esteja passando por um deserto. Tudo é uma questão, eu vejo, Adriano, que tudo é uma questão de percepção. Entre você e a realidade tem uma ponte chamada percepção.
Essa percepção é digamos que é os nossos óculos de como nós enxergamos o mundo, a nossa visão de mundo. 80% dos problemas que acontecem na nossa vida, eles só acontecem aqui na nossa cabeça. Por que que eu falei do deserto? Porque se você encarar o deserto como processo, talvez Deus está te moldando o seu caráter. Talvez ele está te mostrando que você tem algo melhor para você, mas você precisa ser preparado a um nível de rebaixamento máximo para que de fato você tenha preparo para você estar no topo. O que que eu vivi na minha vida? Acabei de falar para você que um dos momentos que eu percebi que a minha vida começou a dar certo foi no momento de decisão, que eu decidi abandonar aquela vida que só estava me levando para o fundo do poço. Mas o que que isso tem a ver com o deserto? Porque ali era o meu deserto, ali era meu fundo do poço. Porém, foi no fundo do poço que eu pude desenvolver habilidades e competências que eu jamais desenvolveria no topo. Foi lá, lá embaixo. Eu estou falando de fé e esperança. Foi isso que me fez chegar onde eu cheguei hoje. Isso eu pude desenvolver no fundo do poço, lá no deserto. Então encare o fundo do poço e o deserto como processo. Porém, lembra da percepção? Tudo é uma questão de percepção. O que que a vida está querendo me ensinar com isso? Por qual motivo hoje eu estou passando por essa situação? O que que eu preciso aprender para que no dia de amanhã eu não passe mais por uma situação como essa? Então enxergue sempre como processo. É um processo onde Deus está te moldando o seu caráter para grandes saltos que você dará na sua vida. Na minha vida foi assim, então é por isso que eu posso falar assim. Eu não sei exatamente qual é o processo que você está passando na sua vida, na sua casa ou nos seus negócios. Mas eu sei que se você chegou com a gente até aqui, ao final desse episódio, algo foi plantado aí no seu coração, uma semente de esperança para que você comece a vislumbrar um futuro que pode ser lindo. Como a gente disse aqui no nosso episódio, tudo é uma questão de decisão. O que que você decide agora fazer na sua vida para transformar não só a sua casa, mas a sua empresa, que consequentemente irá transformar a vida dos seus colaboradores, que transformarão as suas casas? Percebe o tamanho do impacto das suas ações, das suas decisões na vida de tantas pessoas? Então, eu espero que o episódio de hoje tenha te trazido mais esperança e uma nova decisão para uma renovação em todas as áreas da sua vida. Espero também que você tome outra decisão importante a partir de agora. Se inscreva no nosso canal. É muito importante a sua inscrição para o YouTube entender que esse conteúdo está sendo relevante e entregue para mais pessoas. A gente sempre fala da prosperidade, a prosperidade ela está muito ligada à gratidão. Se você se sentiu grato por esse episódio, se ele transformou alguma coisa para você, faça com que ele chegue mais longe para que mais pessoas sejam transformadas e conheçam a história do Marcelo Bianchini, que é linda. A gente resumiu muito ela aqui, mas ele tem muitos conteúdos disponíveis no Instagram, em todas as redes sociais, a gente vai deixá-las aqui embaixo, no link da descrição desse vídeo. Vai lá e segue o Marcelo. Aproveita também e segue a Náutica Digital, que é esse espaço onde a gente grava os nossos conteúdos, o nosso grande patrocinador. E é um ambiente de negócios, é um ambiente de transformação. Lugar para até 130 pessoas sentadas, que você pode gravar o seu podcast, o seu talk show, fazer o seu evento, a sua palestra e trazer a sua audiência para cá. Assim como você também pode vir assistir aos nossos episódios ao vivo. E último recado importante, você pode ser o nosso patrocinador e ter o seu negócio sendo divulgado na melhor vitrine de negócios do YouTube, porque a nossa audiência é muito qualificada, específica para você conseguir converter mais negócios. Por esse episódio é isso, Marcelo. Que honra ter você com a gente aqui hoje. Obrigado por ter despendido um pouco da sua agenda, que eu sei que é apertada, para trazer ainda mais luz para o nosso programa através dessas palavras tão importantes e tão fortes da sua história de vida. Eu espero que o seu legado, como você disse, vá para a posteridade e continue ainda mais através das pessoas que você ensina, através dos lugares onde você passa, porque mensagens como a sua são transformadoras e pode ter certeza que todo mundo que nos assistiu saiu transformado hoje. Então, obrigado por isso. Que isso, Adriano, eu que agradeço o convite, a confiança e a oportunidade de poder vir aqui bater um papo com a sua audiência, com a sua galera e poder contribuir um pouquinho através da minha mensagem. Muito obrigado. E agora eu quero conhecer um pouco mais esse livro, né? Esse livro aqui
Está em todos os lugares para ser vendido, pela Editora Sim, Gente, uma sim, grande Editora editora. Gente. Ele está em qualquer plataforma digital, livrarias físicas também, você encontra ele em qualquer lugar. E ó, você em casa não fica com ciúme não, tá? Esse aqui é meu, mas corre comprar o seu, que o Marcelo colocou tudo aqui, né, Marcelo? Isso, exatamente. Aí é uma metodologia de vida. Eu tenho obrigação de incomodar você com esse livro, com essa leitura. Marcelo, muito obrigado mais uma vez. Um grande abraço e até a próxima vez que você vai estar aqui com a gente. Gratidão, muito obrigado e até mais.